Obrigado pelo carinho de sempre, pelo carinho da audiência. Aqui é Rádio Esportes, ô pai. Todas as informações com ele, o repórter fera da Itatiaia. Diga aí, Emerson Pansieri. Digo sim, show de bola, Milton Naves. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes, nosso Júnior Brasil. Gostei do pai, viu, Milton? Gostei do pai. O Milton também já pegando a moda da Bahia, viu, Júnior Brasil? Caiu assim, não tem jeito. Grande abraço, Pansieri, Milton, amigos e amigas. Se não falar, pai não é o Pansieri, né? E por falar em pai, hoje é um dia especial pra mim. Minha mãe, Dona Alzeni Pansieri, completando mais um ano de vida, ó. Um beijo, mãezinha, te amo, sempre ouvinte da Itatiaia. Começa desde cedo no Café com Notícia e termina no apito final, Milton. Um abraço, mãe do Pansieri. Isso, Dona Alzeni tá lá sempre acompanhando a Itatiaia. Pra falar desse Cruzeiro que finalizou os trabalhos hoje de manhã na Toca da Raposa, pensando nos 2 jogos treinos que o Cruzeiro tem pela frente neste sábado. É importante pra quê? Pra dar dinâmica de jogo. É diferente fazer uma atividade em campo com uma outra equipe, com outros atletas, porque faz sim uma simulação do que é uma partida de verdade, e isso vai acontecer então, vai ser realizado na Toca da Raposa neste sábado em 2 momentos. O primeiro momento, às 9h30 da manhã, contra o Boa Vista do Rio de Janeiro, e depois também o duelo contra o Boa às 3h, esses 2 momentos do Cruzeiro aí, com a possibilidade do técnico Felipe Conceição ficar atento aos jogos, ao que vem pela frente do Cruzeiro, já projetar essa estreia contra o Confiança, partida no dia 29 de maio, no sábado, esse duelo às 4h30 da tarde, Arena Batistão em Aracaju, então isso vale muito. E dentro da linha do que ele vem fazendo na intertemporada do Cruzeiro, com o quê? Com estilo de jogo, com observação aos atletas, já se vai mudar algum esquema pensando na Série B, tudo isso sendo implementado nesta atividade deste sábado, e fica a expectativa se vai ter o reforço do Rômulo. O Rômulo, que foi resolver questões pessoais na Itália, está voltando ao Brasil, está voltando a Belo Horizonte, e vamos ver se ele vai participar dessa atividade de amanhã ou se vai fazer uma atividade física, logicamente com toda a supervisão da preparação do clube, comandada pelo Ronaldo Torres. Mas aqui com a gente, 11h40, reforço do Cruzeiro, jogador contratado com o aval do técnico Felipe Conceição. Eu tô falando do volante Flávio, e ele comenta sobre esse estilo de jogo que conhece tão bem do Conceição desde os tempos de América. Conheço o estilo do jogo do Conceição, trabalhamos em 2019 no América, e jogo de primeiro volante, minha preferência é de primeiro volante, mas se ele precisar, eu de segundo volante, que eu já estou aí com ele assim, vou fazer sem menor problema. O volante Flávio destaca o que pretende fazer de diferente para conquistar seu espaço no meio-campo do Cruzeiro, com a concorrência do Adriano, do Matheus Barbosa, do Matheus Neres e também do Nonoca, opções no elenco celeste. Buscando espaço no dia a dia, treinando, mostrando pro professor que a gente está acima dos outros para poder atuar como titular. Então é trabalhando no dia a dia e mostrando para ele para poder entrar. Minha relação com o Felipe Conceição é gratidão, sou muito grato a ele, porque ele que me lançou pro futebol, e então minha relação com ele é de gratidão e amizade, eu tenho amizade com ele. É uma relação assim boa e de afinidade assim que a gente tem um com o outro. Flávio também conta que desde criança já torcia para o Cruzeiro. Eu sou de Novo Horizonte, né? A cidade, se eu também não falar que eu sou de Novo Horizonte, o pessoal vai me matar lá da minha cidade. Mas, a maioria do pessoal lá do interior lá, a maioria são cruzeirenses. Eu de infância sou cruzeirense, mas tenho uma gratidão enorme pelo América que me lançou, que investiu em mim até eu estar no profissional. Então, é buscar os objetivos do ano, que eu vou fazer de tudo pra gente voltar pra Série A, que nosso lugar é na Série A, então a gente tem que voltar pra lá. O novo jogador do Clube Celeste destaca que o pai sempre foi um incentivador e exemplo para ele atuar no futebol. Zé Luiz é o meu pai e é um cara que sempre nos levou pro campo lá na nossa cidade. Sempre, todos os lugares que ele ia jogar futebol eu estava com ele. E é um cara que a gente espelha, né? Que
que ele jogou de volante, jogava de tudo, na verdade. Mas um cara que eu espelho no futebol mundial é o Toni Kroos. É um cara que eu espelho, vejo vídeos e é um cara que eu acompanho assim. Flávio destaca que agora é ajudar o Cruzeiro no ano do centenário, com o objetivo principal de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Com certeza, né? O maior desafio da minha carreira, apenas 20 anos e ter que subir o clube, né? Que é onde que os objetivos do ano aqui. Então, é o maior desafio da minha carreira, sim. O jogador também conta o que seduziu a proposta para trocar de lado, sair do América e ser jogador do time celeste. O que seduziu mais é que eu tô com a esperança de jogar, né? Então, essa é a resposta assim, que eu tenho para essa pergunta que você fez. Então, a esperança é de jogar, de colocar meu nome na história do clube, que é colocar o clube na Série A. Então, o que me seduziu, o que você disse, é isso. Palavras então do volante Flávio aqui com a gente no Rádio Esportes. Essa negociação que envolveu a participação também do Alan Ruschel indo para o América. Daqui a pouco o nosso Emerson Romano trazendo detalhes do Coelho, que tem essa final, essa decisão do Campeonato Mineiro. Mas o garoto Flávio sendo a aposta do time celeste. Eu te pergunto, Júnior Brasil, o Flávio é o estilo de jogo que ele falou que atua mais como primeiro volante, mas tem qualidade em atuar também como segundo. Me recordo de um jogo contra o Palmeiras, se eu não estiver enganado, da Copa do Brasil, que ele foi acionado. É um jogador que tem personalidade, joga com a cabeça levantada. É um garoto ainda, vamos lembrar isso. Então, falhas acontecem, correções precisam ser feitas. E nada melhor do que ter um espelho, alguém que ele gosta, uma referência, que é o Felipe Conceição, hoje no comando do time Celeste. Brasil, é por aí? Sem dúvida, é um jogador promissor, tem qualidade, chegou a ser titular no América por um momento, tem a característica de destruição, ele é muito bom na marcação, mas eu vejo que se ele for ficar como primeiro volante vai brigar com o Adriano. Entendo que ele como segundo volante ele tem um espaço e ele sabe chegar à frente, bate na bola, ele tem essa capacidade de transitar, de ajudar inclusive nessa transição. É o cara que pode fazer essa condução. É difícil a gente falar porque o Cruzeiro tem jogado com Adriano primeiro, Barbosa à direita, Rômulo na esquerda, quase que esses dois fazendo ali um triângulo. Mas tem essa possibilidade mesmo até ele jogar pelos lados, não tem problema nenhum. Ele tem a característica de chegada, por isso eu acredito, jogar como segundo volante, ele vai ter mais espaço. 11h45 marcou o sinal eletrônico. O Brasil, se você pegar na pergunta, inclusive, que foi feita ao jogador: Adriano, titular. Barbosa, titular pelo menos no Mineiro. Rômulo é volante também, então são 3. Aí você pensa o Matheus Neres, que ainda não se firmou. É mais um atleta a brigar por posição nesse bolo aí, ô Brasil. Mas se você for pensar, Pansieri, você citou 2 aí, o Barbosa muito irregular, o Rômulo foi bem, depois parece que sentiu até um pouco pela questão física, não teve o mesmo rendimento no segundo tempo. Você precisa de ter alternativa. O Neres, toda vez que entrou, ele não conseguiu dar conta do recado. Então você tem que ter um grupo, você tem que ter um elenco, tem que ter alternativas, mesmo que o Flávio não seja titular. Mas tem que ter essa opção. Por exemplo, você citou, imagina se o Rômulo tivesse viajado, ou mesmo qualquer outra situação. Você teria que ter outra peça e uma peça que entregasse algo que o meio de campo precisa. É um setor que tem que ter qualidade. É uma situação que o técnico Felipe Conceição e o diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazzuco, eles estão observando. O trabalho em conjunto também tem análise de desempenho do Cruzeiro, e isso é algo que acontece nos clubes. O Cruzeiro não é diferente. Vamos observar o que vai acontecer nessa atividade marcada para amanhã, esse jogo treino de manhã, como eu citei anteriormente, e também o jogo treino à tarde da equipe celeste. Uma outra informação: o Cruzeiro observando o mercado, olhando o mercado. O Samuel Venâncio trouxe esse detalhe. O Pedro Lucas, 22 anos, jogador que estava emprestado ao Mirassol, pertence ao Internacional de Porto Alegre. Detalhe: o contrato dele se encerra no fim do ano. O contrato dele com o Internacional acaba, melhor dizendo, no fim do ano. E aí, uma possibilidade, quem sabe, de iniciar uma negociação. Quando vaza uma notícia, sabemos que outros clubes também se interessam, e até dentro disso, algumas equipes de Série A de olho no Pedro Lucas, que marcou 2 gols contra o Cruzeiro quando ele vestiu a camisa do CSA. No duelo no Rei Pelé e no duelo no Independência. É um jogador que começa a despertar o interesse do Cruzeiro, que vai fazendo essa movimentação de mercado
olhando também as opções para a Série B. Para fechar, Sub-20 do Cruzeiro, após empatar fora de casa na estreia da competição, tem no Sub-20 então do Campeonato Mineiro hoje partida contra o Atlético Três Corações. O duelo no Sesc Venda Nova, às 15h. A equipe do técnico Paulo Castro e o Cruzeiro, time profissional, observa muito esses garotos. Outro time também do Cruzeiro da divisão de base, o Sub-17, tem 4 pontos na disputa do Campeonato Brasileiro, participando do duelo contra também uma partida hoje às 20h30. Esse duelo contra o Bahia é uma importante também missão da equipe comandada pelo Mário Henrique, que fez o exame, a prova e a contraprova para saber se estava com Covid, liberado. Vai poder comandar a equipe à beira do gramado. Show de bola. Valeu, são 11h48.